Os casos mais difíceis da minha carreira. Eu acho que é assim, os casos mais difíceis que eu tive, que eu apresentei maior dificuldade, eu acho que foi no começo, no meu primeiro ano de formado, meu segundo ano. Por quê? Porque nessa fase a gente tinha uma insegurança, já não tinha vivido aquilo tantas e tantas vezes, então com certeza cada caso, até um caso primário, todos os casos, eu sentia uma dificuldade grande, eu sentia um cansaço quando eu acabava a cirurgia, saía às vezes, muitas vezes inseguro se aquele resultado ia dar certo ou não. Uma vez um amigo me falou assim, que ele escutou numa palestra de um cirurgião com mais idade, que ele falou assim: quando você atingir 1000 rinoplastias, você vai encarar elas de forma totalmente diferente. E eu lembro até hoje, quando eu atingi por volta de 1.200 rinos, eu comecei a perceber que eu entrava na cirurgia e saía da cirurgia com outra postura. Eu tinha uma segurança grande, não me consumia tanto, eu não saía tão exausto como eu saía no começo. Hoje eu encaro casos muito mais difíceis, inclusive há um mês atrás eu fiz um caso de uma paciente que passou comigo em consulta em 2016 e eu falei que não ia fazer o nariz dela. Ela acabou não operando de novo e eu fiz o nariz dela um mês atrás e eu achei o nariz dela um caso que fluiu muito bem. Ela já voltou no pós, já vi, tá feliz, tal, legal. Então eram casos que eram tecnicamente muito mais difíceis. Hoje eu encaro o nariz operado 4, 5, 6 vezes, que são casos muito difíceis e que eu consigo levar a cirurgia com uma certa tranquilidade, não tenho aquela exaustão toda quando eu tinha nos casos primários dos pacientes que nunca operaram. Então eu acho que os meus casos mais difíceis foram os primeiros. E uma outra coisa também que foi uma dificuldade à parte foi a primeira pessoa que tinha uma fama, uma projeção nas redes sociais muito grande, né? Eu acho que a primeira pessoa famosa, assim, vamos dizer, que eu operei foi a Carla Dias, e já tem alguns anos. E por que que isso tem uma dificuldade? O caso tem uma visibilidade muito maior, o caso tem uma projeção muito grande, você sabe que o que você fizer ali vai ser visto por todo mundo. Então isso, o profissional que está me escutando falar sabe disso. A gente acaba tendo esse nervosismo a mais, assim, de saber que é um caso que tem uma projeção nacional, né? Não que, eu sempre falo isso, eu acho que não tem casos mais ou menos importantes. Eu acho que a gente encara todos os casos como um sonho de um paciente que se planejou, que sonha com aquilo, então a gente luta todos os dias para nunca entrar num piloto automático, numa engrenagem, agir cada caso de forma individual, de forma humana. Mas eu não vou negar para vocês, a primeira pessoa famosa que eu operei me deu um frio na barriga, sim, tá? Foi uma dificuldade à parte ali. Então eu considero esses casos de dificuldade assim. Agora, alguns casos assim que também tiveram uma dificuldade muito grande, são casos que foram operados muitas vezes, casos que tiveram histórias de infecção. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma abordagem completamente diferente. A cirurgia, a gente usa técnicas de enxerto, às vezes pega a pele da orelha para botar no nariz, cartilagem, porque quando a gente aumenta o nariz, a pele do nariz não é suficiente para fechar os cortes que a gente fez. No pós-operatório tem uma abordagem completamente diferente, tem que acompanhar semanalmente, às vezes eu peço até para o paciente vir 2 vezes na semana aqui, fazer sessões de câmara hiperbárica. Então, tem casos que hoje a gente consegue enfrentar porque a medicina evoluiu, as técnicas de rinoplastia evoluíram muito, mas são casos assim complexos. Então, esses também são os casos que hoje em dia eu acabo fazendo cada vez mais as pessoas que têm um nariz com sequelas me procuram. Então, eu acho que são casos também bem difíceis de ser feitos.